Em 1914, a Europa mergulhou em um conflito que transformaria para sempre a forma de lutar e de morrer. A Primeira Guerra Mundial. Conhecida como a Grande Guerra, ela não foi apenas uma disputa entre impérios, mas também um marco tecnológico. Pela primeira vez, a indústria moderna foi colocada a serviço da destruição em escala global. As máquinas que antes produziam progresso e desenvolvimento, agora fabricavam armas e munições. Até então, muitos acreditavam que a guerra ainda seria semelhante às campanhas do século XIX, com cavalaria, trincheiras improvisadas e combates relativamente limitados. Mas o avanço científico e industrial das décadas anteriores mudaria tudo. Quando os exércitos se encontraram nos campos da Bélgica e da França, o choque foi brutal. A tecnologia havia superado as táticas tradicionais. As trincheiras se estendiam por centenas de quilômetros, criando um cenário estático, onde cada avanço custava milhares de vidas. O fuzil de repetição e a metralhadora transformaram o campo de batalha em um espaço quase intransponível. Um único ninho de metralhadora podia barrar um batalhão inteiro. O som das rajadas se tornou símbolo da guerra moderna, impessoal, mecanizado e implacável. Mas não parou aí. A Primeira Guerra trouxe também o uso sistemático da artilharia pesada. Canhões de longo alcance, capazes de destruir vilarejos inteiros em minutos, disparavam dia e noite. As explosões constantes criavam uma paisagem lunar, marcada por crateras, destroços e corpos soterrados. Soldados viviam semanas sob bombardeios ininterruptos, em um ambiente que combinava lama, gás tóxico e medo permanente. Foi nesse contexto que surgiram armas até então impensáveis. O gás cloro, liberado em nuvens verdes mortais, causava pânico nas tropas. Bastava respirar alguns segundos para que os pulmões queimassem por dentro. Máscaras de proteção passaram a fazer parte do equipamento básico de combate. Ao mesmo tempo, veículos blindados começaram a aparecer nos campos de batalha. Os primeiros tanques, ainda lentos e pesados, mas capazes de atravessar trincheiras e romper defesas. No céu, a guerra também mudou de forma. Aviões, inicialmente usados apenas para reconhecimento, logo receberam metralhadoras e bombas, transformando-se em uma nova dimensão de combate. O Barão Vermelho, Manfred von Richthofen, se tornaria um nome lendário, mostrando como o domínio aéreo já era decisivo. Essa combinação de inovação e brutalidade transformou a Primeira Guerra em um laboratório de tecnologias militares. Cada descoberta trazia esperança de vitória, mas também aumentava a escala da carnificina. O século XX começava marcado por uma contradição. A mesma ciência que prometia progresso e modernidade produzia destruição, em massa como nunca antes visto, e ainda estávamos apenas no começo. Se você já está surpreso com a transformação da guerra em um palco tecnológico, deixe seu like e compartilhe. Na próxima parte, vamos aprofundar as armas que mudaram definitivamente o curso da história. A Primeira Guerra foi o palco de uma corrida armamentista em escala jamais vista. Cada nação envolvida buscava uma forma de quebrar o impasse das trincheiras e, para isso, colocou cientistas, engenheiros e indústrias inteiras a serviço da guerra. O resultado foi a criação de armas que mudaram não apenas o conflito, mas também toda a concepção de combate no século XX. Entre elas, a metralhadora se destacou como símbolo da guerra mecanizada. Modelos como a britânica Vickers e a alemã MG-08 podiam disparar centenas de tiros por minuto. Eram armas pesadas, refrigeradas à água, capazes de manter fogo contínuo e cortar linhas inteiras de infantaria em questão de segundos. A metralhadora transformou a ofensiva em suicídio. Avançar de peito aberto contra trincheiras defendidas por esse tipo de arma era praticamente impossível. Outro marco da guerra foi o uso sistemático de armas químicas. O gás cloro e, posteriormente, o gás mostarda foram lançados contra tropas inimigas em nuvens que se espalhavam pelo vento. O efeito era devastador.
queimaduras na pele, cegueira temporária ou permanente, sufocamento agonizante. O terror do gás obrigou a criação de máscaras de proteção rudimentares, mas mesmo assim, milhares morreram em ataques silenciosos, invisíveis e letais. O tanque também fez sua estreia. O Mark I britânico, apresentado em 1916, era uma máquina lenta, pesada e de difícil manobra, mas representava algo novo. Um veículo blindado, capaz de atravessar terrenos esburacados e romper trincheiras. Embora ainda imperfeito, o tanque abriu caminho para uma revolução nos combates terrestres, que seria plenamente desenvolvida apenas nas guerras seguintes. Nos céus, os aviões deixaram de ser apenas observadores. Caças equipados com metralhadoras sincronizadas para disparar entre as pás da hélice tornaram-se armas letais. Pilotos como Richthofen se transformaram em lendas, e duelos aéreos, os chamados dogfights, passaram a compor a nova realidade da guerra. Além disso, bombardeios aéreos começaram a atingir não só alvos militares, mas também cidades, inaugurando o terror vindo do céu. No mar, o submarino alemão, conhecido como U-Boot, mostrou seu poder. Capaz de atacar sem ser visto, lançava torpedos contra navios mercantes e militares. O bloqueio submarino imposto pela Alemanha provocou grande destruição e foi um dos fatores que levaram os Estados Unidos a entrar na guerra. Pela primeira vez, a guerra deixava de estar confinada ao campo de batalha. O oceano inteiro se tornava um território de risco. Essas inovações mudaram a escala e a natureza do conflito. Cada avanço tecnológico aumentava a capacidade de matar em massa. A guerra deixava de ser apenas o confronto de exércitos para se tornar um embate industrial, em que a produção em fábricas, a ciência e a tecnologia eram tão decisivas quanto o número de soldados no fronte. Se você achou impressionante o poder dessas novas armas, continue acompanhando. Na próxima parte, veremos como essas tecnologias transformaram a vida dos soldados e criaram uma nova realidade de guerra total. As novas armas da Primeira Guerra não apenas mudaram o campo de batalha, elas transformaram a própria experiência de ser soldado. A vida nas trincheiras se tornou um dos símbolos mais marcantes do conflito. Homens passavam meses em linhas cavadas na terra, enfrentando lama, frio, ratos e a ameaça constante de bombardeios. As condições eram desumanas. O chão encharcado provocava doenças como o pé de trincheira, causado pela exposição prolongada à umidade. O som ensurdecedor da artilharia e o medo permanente do ataque químico marcavam cada dia. A tecnologia trouxe consigo um tipo de guerra que exigia resistência psicológica inédita. O termo choque de guerra, que mais tarde seria conhecido como estresse pós-traumático, surgiu exatamente nesse período. Soldados voltavam para casa, carregando traumas invisíveis, incapazes de esquecer o som das metralhadoras ou o cheiro de gás no ar. A modernidade da destruição deixava marcas que não se apagavam. Enquanto isso, longe das frentes de combate, a guerra assumia proporções totais. A indústria e a ciência foram mobilizadas para abastecer o esforço militar. Cidades inteiras se transformaram em centros de produção de armas, munições e veículos. Mulheres entraram em fábricas para substituir homens que estavam no fronte, alterando papéis sociais de forma irreversível. O conflito deixava claro que no século XX, não apenas soldados, mas sociedades inteiras seriam envolvidas em guerras. Os avanços tecnológicos também criaram uma nova lógica de combate, a de que a superioridade não estava apenas na coragem dos exércitos, mas na capacidade de inovação. Essa percepção gerou uma corrida por invenções cada vez mais letais, na esperança de alcançar a vitória através da ciência. O problema é que, em vez de encurtar a guerra, essas armas apenas prolongaram a carnificina, criando impasses e multiplicando o sofrimento. Ao mesmo tempo, a comunicação também se transformava.
O telégrafo, o telefone e até os primeiros rádios começaram a ser usados para coordenar exércitos. Pela primeira vez, a informação se tornava uma arma estratégica. A guerra do século XX nascia não apenas como confronto físico, mas também como disputa de inteligência e logística. A vida no fronte e nas cidades mostrava a essência da chamada guerra total. Nenhuma área da sociedade estava imune, nenhum indivíduo estava completamente fora do alcance do conflito. Essa realidade mudaria para sempre a forma como o mundo encararia os embates futuros. Se você está acompanhando até aqui, comente abaixo. O que mais te impressiona? As armas usadas ou as condições em que os soldados viviam? Sua opinião ajuda a enriquecer o debate e manter viva essa memória. A Primeira Guerra terminou em 1918, mas as armas criadas nesse período não desapareceram com a assinatura do armistício. Pelo contrário, elas moldaram todo o século XX. O tanque, ainda rudimentar, seria aperfeiçoado e se tornaria decisivo na Segunda Guerra Mundial. A aviação militar, que começou como simples observação, evoluiu em velocidade e poder de fogo, inaugurando a era dos bombardeios em larga escala. Até o submarino, que aterrorizaram navios no Atlântico, manteve seu papel estratégico em todos os conflitos posteriores. As armas químicas, embora condenadas após o fim da guerra, deixaram uma marca de horror tão profunda que resultaram em tratados internacionais para tentar impedir seu uso. Ainda assim, a lembrança do gás mostarda assombraria gerações e voltaria a aparecer em conflitos regionais ao longo do século XX. Mas talvez o maior legado da Primeira Guerra tenha sido a percepção de que a ciência e a tecnologia estavam, de forma definitiva, ligadas ao destino da humanidade em tempos de guerra. O conflito mostrou que a superioridade no campo de batalha não dependia apenas da disciplina ou da coragem dos soldados, mas da capacidade de inovação, produção industrial e aplicação científica. Esse conceito de guerra tecnológica nunca mais deixaria de existir. Ao mesmo tempo, a experiência da Grande Guerra abriu caminho para uma revolução social. O papel das mulheres nas fábricas, o impacto psicológico nos veteranos, o uso de comunicação em massa e até a propaganda como arma de mobilização foram resultados diretos dessa época. A guerra não era mais distante, travada apenas em campos isolados. Ela havia entrado no cotidiano de todos. O século XX avançaria sob essa herança. Quando o mundo mergulhou novamente em conflito, apenas 2 décadas depois, as lições da Primeira Guerra serviram como base para novas estratégias e armas ainda mais destrutivas. O mundo havia descoberto que o poder de matar podia ser multiplicado pela ciência. E essa descoberta não poderia mais ser esquecida. Hoje, ao olharmos para trás, entendemos que a Primeira Guerra não foi apenas um conflito entre impérios, foi o marco de uma nova era. A era em que a tecnologia, criada para o progresso, também se tornou capaz de destruir em escala jamais imaginada. E foi nesse campo de lama, fogo e aço que o século XX realmente começou. Se você acompanhou até aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar explorando as histórias e mistérios que mudaram o destino da humanidade.